Eu quero começar com uma pergunta desconfortante. Se alguém tratasse seu filho do jeito que você é tratado no seu trabalho, na sua comunidade, você permitiria? Se alguém humilhasse sua melhor amiga do jeito que você é humilhada, você diria para ela continuar? Então, por que você continua? Por que você aceita tão pouco? Hoje nós vamos falar sobre a verdade psicológica por trás disso. Não é fraqueza, não é burrice, não é falta de Deus, é estrutura emocional. E se você entender isso hoje, então algo pode mudar dentro de você. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Ninguém entra no relacionamento pensando, quero ser desvalorizado. Ninguém. Isso é importante nós analisarmos, porque muitas pessoas permanecem. E por que permanecem? Porque elas se submetem a esse tipo de coisa. Porque a autoestima não é algo que você decide ter. É algo que você aprende a sentir. Autoestima é avaliação emocional do seu próprio valor. E se lá atrás você aprendeu que precisa se esforçar demais para ser amado, você aprendeu que se calar para não ser abandonado, aceitar migalhas para não ser ou não ficar sozinha. Então, aceitar pouco se torna o seu normal. E isso é importante nós entendermos. Não é confortável, mas é familiar. É algo que você pode controlar. E o cérebro prefere o familiar ao saudável. Entenderam? Então, muitas pessoas com baixa autoestima cresceram ouvindo frases como, por exemplo, você é muito sensível, você é inútil, você não vale nada, você não serve para nada, você nunca faz nada certo, você só faz coisa errada, você não é como seu irmão ou como a sua irmã, que é uma pessoa boa, uma pessoa prestativa, você é sempre do contra, você é negativa. A criança aprende algo devastador com essas palavras. Meu valor depende do meu desempenho. Ou pior, meu valor depende de agradar a minha mãe, meu pai, meus líderes. E quando essa criança cresce, ela vira um adulto que tolera desrespeito, um adulto que justifica abusos, um adulto que tem medo de se impor ou de impor limites. E porque lá no fundo existe uma crença silenciosa de que se eu exigir demais, vão me abandonar. Ora, relacionamentos tóxicos começam com um bom relacionamento, não começam tóxicos. Eles começam intensos. É o que a condição da psicologia coloca como os 3 passos da ação daquele narcisista, né? Que nós já temos aqui vídeo falando a esse respeito. Então, o que é que acontece? Eles começam intensos, começa com a idealização, que você é a pessoa melhor do mundo, põe você lá em cima, aquelas promessas maravilhosas, conexão profunda entre os dois, e de repente vem a desvalorização. Você não serve para nada, você é uma pessoa magra, gorda,
começam as ironias, começam as piadas, começam as críticas sutis, começa o silêncio punitivo, e aí vem o descarte, ou seja, o abandono, o afastamento. E quando isso tudo acontece e há esse abandonamento, vem mais tarde o hoovering, né? Que é aquela volta, que é a reaproximação. E esse ciclo, se você aceita por uma carência sua, vai se repetindo e assim por diante. Passam séculos, anos, décadas desse jeito. Agora a questão é, esse ciclo ativa no cérebro o mecanismo chamado de reforço intermitente. O que quer dizer isso? É o mesmo mecanismo que vicia no jogo. A pessoa nunca sabe quando virá o carinho novamente, porque fica sempre na expectativa, naquele momento de abandono, de que vai voltar a ser aquela pessoa boa do começo. Isso não é amor, é condicionamento emocional. Mas ele também tem um lado bom. Claro que tem, claro. Se fosse só ruim, você já teria saído há muito tempo. Mas o cérebro com baixa autoestima se apega a migalhas como se fosse um banquete. E isso é importante, porque quem acredita que vale pouco, ele aceita pouco. E aqui está a frase difícil: você aceita o amor que acredita merecer. Vou repetir. Você aceita o amor que acredita merecer. Então, dentro dessa condição, muitas pessoas confundem intensidade com amor, o que não é a mesma coisa. Na intensidade pode ser ansiedade. Quando você sente medo constante de perder a pessoa, necessidade de confirmação de tudo que você faz, pânico com afastamento, pensou em deixar, já começa a entrar em pânico. Isso não é amor maduro, isso é apego ansioso. E apego ansioso nasce muitas vezes da experiência de abandono emocional da infância, quando você era ainda pequeno. E aquilo levou para a fase adulta. Mesmo quando a pessoa ela é maltratada, existe uma voz interna dizendo: você mereceu. Talvez a culpa seja sua. Talvez você poderia ter feito melhor. Ou então, eu sou difícil mesmo. Ninguém me aguenta. Eu não sou digna. E essa voz não nasceu de você. Ela foi aprendida. Ela foi aprendida. E ela se tornou a internalização de críticas antigas. E enquanto essa voz comandar a sua narrativa, você continuará aceitando rejeições e relacionamentos que confirmam essa crença. Por que sair é tão difícil? Por que sair disso é tão difícil? Olha, porque não sair não significa apenas terminar. Significa enfrentar o medo, o vazio, ou o medo do vazio, o medo da solidão, o medo de não ser escolhida novamente para ser uma pessoa importante. E para alguém com autoestima fragilizada, estar sozinho pode parecer uma prova de que não é suficiente. Não é suficiente. Então, permanecer dói. Mas ser também uma pessoa que se rebele e saia, dói também. E o cérebro escolhe, muitas vezes, a dor conhecida. Então, ao invés de mudar, ele diz: não, se é sofrer saindo, então é melhor sofrer, porque aqui eu já conheço como é o sofrimento. E lá fora eu não sei. Então, a mudança começa terminando
E dentro dessa construção, essa mudança, ela não começa terminando, ela começa reconstruindo. Reconstruindo identidade, ou seja, quem você é, além daquilo que as pessoas dizem, além do seu relacionamento, quem você é na realidade? Quais são os seus valores? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Como é a sua individualidade? Relacionamento tóxico dissolvem a identidade. Você precisa recuperar a sua identidade. Isso é muito importante que você aprenda. Pergunte, como eu vou fazer isso? Pergunte, quem me ensinou que eu mereço pouco? Quem me ensinou que eu mereço pouco? Ou, em que momento eu comecei a acreditar que preciso suportar tudo isso? Se pergunte, olhe no espelho. Escreva essas crenças. Questione-as. Substitua por verdades realistas. Diga para si mesmo, eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, mas eu sou digno de respeito, eu sou digna de respeito. Desenvolva a autocompaixão. Você não ficou porque é fraco. Você não permanece porque é fraco. Você ficou porque aprendeu que precisava ficar para não perder o amor, ou daquela pessoa, ou dos seus familiares. Trate sua história com gentileza. Autocompaixão não é vitimismo, é maturidade emocional. Então, aprenda a estabelecer limites. Limite não é agressividade. Limite é dizer, isso não é aceitável para mim. No começo você vai sentir muita culpa por realizar esse ato. Mas culpa não significa que você não está certo. Significa que está rompendo com o padrão antigo, que é prejudicial à sua vida. Então, autoestima saudável, ela não grita, ela é silenciosa. Ela se manifesta quando você não implora mais por atenção, quando você não aceita humilhação, quando você não negocia respeito, não aceita ser desrespeitada, você é firme, mas você não é barulhenta. Então pense nisso, pense nisso. Muitas pessoas preferem um relacionamento ruim a viver na solidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Solidão não é a ausência de alguém. É a ausência de conexão consigo mesma. Certo? Então, se conecte com você mesmo. Quando você aprende a estar confortável com sua própria companhia, você deixa de aceitar qualquer companhia. Então se aceite. Se aceite. Imagine acordar e não sentir medo de perder alguém. Estou nem aí, quer ir embora, vá. Imagine. Imagine que não precisar provar o seu valor. Você é você, independente de quem quer que seja ou da opinião de quem quer que seja. Imagine entrar em um relacionamento porque você quer e não porque precisa. Não porque teme ficar sozinho. Imagine tudo isso. Começa dentro de você. Não é mágica. É reconstrução. Reconstrução. E se você se identificou com esse vídeo, eu quero que você aprenda algo importante. Você não aceita pouco porque quer. Você aceita pouco porque aprendeu a se ver pequena. Mas isso pode mudar. Autoestima não é um traço físico, ou no caso, um traço fixo, melhor dizendo. É uma construção psicológica. É um trabalho que vai fazer toda
construção ser reformada. E toda construção precisa de algum tempo ser reformada. Isso não é sobre terminar um relacionamento. É sobre você terminar uma crença. É sobre você mostrar que vale mais do que aquilo que estão lhe oferecendo. Então, pergunte a você mesmo se vale a pena viver nessa condição de autoestima baixa ou se você quer realmente mudar. Pense nisso. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo.